Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa manifestar a tua presença com cura, com salvação, com libertação, com entendimento e com ânimo e fortalecimento por meio dessa palavra. Esse é o desejo do meu coração. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Quero ler com vocês um texto do autor e evangelista Lucas, capítulo 9, a partir do verso 43, parte B em diante. Diz assim: Enquanto todos se maravilhavam com os seus feitos, Jesus disse aos discípulos: Ouçam-me e lembrem-me do que lhes digo. O Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Eles também não entendiam essas coisas. O significado estava escondido deles, de modo que não eram capazes de compreender e tinham medo de perguntar. Glória a Deus por essa palavra, irmãos. Essa é a segunda predição, a segunda vez que Jesus fala aos discípulos que seria entregue na mão dos traidores, na mão dos líderes israelitas e seria pendurado no madeiro. Esse era o plano de Deus para que nós pudéssemos ter acesso a Ele. Esse era o plano de Deus que Deus tinha justamente para que os nossos pecados fossem perdoados e nós pudéssemos ter a nossa comunhão com Ele restaurada, para que nós pudéssemos nos tornar amigos de Deus novamente, para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus e ter paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Esse era o plano. Mas muitas vezes os discípulos passavam por momentos como esse, de incompreensão. E aqui devido a um milagre de um menino, que é considerado o menino epilético, ou até mesmo um menino possuído por um demônio, de um pai que clama na multidão por socorro de Jesus, porque os discípulos não conseguiram. E Deus por meio de Jesus opera um maravilhoso milagre ali, libertando aquele menino e curando o menino e entregando na mão. A palavra fala que todos ficaram maravilhados. E quantas vezes nós nos maravilhamos e esquecemos do verdadeiro propósito, não é verdade, irmãos? Vamos lá. Pensando nisso, vamos colocar em ação aqui a palavra, contemporalizando e trazendo ela para a nossa vida. Diz assim: Enquanto todos maravilhavam com seus feitos, Jesus disse aos discípulos. Em muitas ocasiões, irmãos, nós vamos ver Jesus fazendo uma separação. Ou seja, estava todo mundo maravilhado. E ali no meio daquela turma tinha fariseu, tinha mestre, tinha um pai do menino, tinha a multidão, que foi logo depois dele sair do monte. Então, muitas pessoas às vezes ficam entusiasmadinha demais. Por exemplo, quando acontece algo ruim para nós e nós resolvemos chegar perto de Deus, normalmente Ele trabalha com promessas, irmão. A promessa é um combustível para nos manter a nossa fé viva e, logicamente, uma fé que busca a Deus por meio da oração e da comunhão com Ele, para que venhamos viver de fato aquilo que Ele nos prometeu. Mas somos tomados em determinados momentos por um entusiasmo elevado. Opa, Deus está comigo. É como se nós não precisássemos fazer nada. E a trilha, meu irmão, ela é dura, estreita e difícil. E eu costumo falar que os resultados superam os obstáculos. E essa é uma verdade, mas haverá obstáculos no meio do caminho. E um deles pode ser o entusiasmo. Momentos de emoções extremas, tanto a vitória como a derrota, irmão, elas são temporárias. Eu quero repetir, tanto a vitória como a derrota, elas são temporárias. Então Deus, em determinados tempos, Ele vai separar os discípulos para quê? Para alertar. Jesus vai alertar os seus discípulos, aqueles que realmente querem vencer. Olha o que a palavra fala em Romanos 13:11. Outra razão para uma vida correta é esta: vocês sabem como já é tarde. O tempo está se escoando. Despertem do sono, pois a vinda do Senhor está mais próxima agora do que quando cremos no princípio. O sono fala da indolência, da desobediência, daquilo que nós usamos como alívio, irmão, justamente para fugir da vontade de Deus. É aquilo que Jonas estava fazendo, fugindo da presença de Deus dentro do porão. Mas o que Paulo está falando é para despertar, para quê? Para que nós tenhamos uma vida correta diante de Deus, porque já é tarde.
e porque o tempo está se escoando. E é a verdade, irmão, Deus tem pressa. Deus procura pessoas que esperam, mas que também apressem a sua vida. Pedro diz isso, que Jesus procura pessoas que esperem por Ele pacientemente, mas que também, sabe, apressem a sua vida, levando uma vida que condiz com as Escrituras. Olha, a palavra fala: ouçam-me e lembrem do que digo, o Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Essas foram as palavras de despertamento que o Senhor utilizou para os discípulos naquele momento em que a euforia tomava conta do coração daqueles homens. E o que o Senhor está tentando dizer, irmão? Justamente isso que eu falei para vocês, tanto tudo aquilo que a gente vive nesse mundo, irmão, tudo aquilo que a gente vive. Eu tenho pensado muito sobre isso aqui. Parece que a grande missão é levantar grandes edificações, e todas essas coisas passam. Todas essas coisas, tudo que nós vivemos aqui passará. Tudo mesmo. E o que o Senhor está dizendo é para nós não nos atentarmos ao passageiro. Tanto a vitória, vou repetir, tanto a vitória como a derrota, elas são passageiras. A gente vence ali, a gente se inscreve numa faculdade e tem uma vitória por meio do vestibular. Mas logo depois vem a correria, irmão. Tem que pegar ônibus, juntar dinheiro para os xerox, comprar os livros, dar conta da faculdade, que é dura. E ali vem a dificuldade, são 4, 5 anos, dependendo do curso que você está fazendo, até ter outra vitória, que é justamente completar. E aí vem a festa de formatura. Mas depois da festa de formatura, irmão, começa tudo de novo, outro ciclo começa. Precisamos nos ingressar no mercado de trabalho e tentar ganhar a vida, e não é fácil. Quem terminou a faculdade sabe, são cursos caríssimos, e a hora que a gente vai ingressar, a gente se dá com a dura realidade, que é o mercado de trabalho. Então Jesus está dizendo aqui: não se atente ao que é passageiro, ao que é efêmero. Se atente ao plano de Deus, à promessa. Olha, a dor, tanto a dor como a alegria é temporária, mas a promessa é eterna. Mateus 24:35. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. A minha palavra permanecerá. Irmão, e é isso que nós temos. Temos uma palavra. Se temos uma palavra, temos tudo. Agora, os discípulos já estavam ali, já tinham vivido, principalmente Pedro, João e Tiago, experiências sobrenaturais. Acabaram de descer do monte da transfiguração. Olha, e ele fala: eles porém não entendiam essas coisas. E eu fico, às vezes assim, me perguntando, irmão, por que será que não entendiam? Mas eu entendo que muitas vezes da caminhada nós não teremos a compreensão, não teremos entendimento do que está acontecendo. O entendimento às vezes vai faltar na caminhada. O entendimento do que está acontecendo em tudo ao nosso redor parece que vai se tornar justamente uma frustração e uma decepção, e até mesmo um sentimento de rejeição da parte de Deus, como se Deus não estivesse comigo. Eu estou pregando aqui para quem recebeu uma promessa, está caminhando e não está entendendo nada que está acontecendo. Eu estou pregando aqui para quem entregou a vida para o Senhor, para quem fez uma oração no quarto: Senhor, usa-me na minha família, usa-me no meio dos meus, e esses mesmos se voltaram contra eles. Eu estou pregando aqui para uma pessoa a qual falou: Senhor, faça em mim a tua vontade. E naquele momento o patrão chamou ele dentro da sala, ela dentro da sala, e falou: você está demitido. Mas aquele emprego iria lhe roubar justamente do plano que Deus tem para você. Eu estou pregando aqui para pessoas a qual saem na rua e são atacadas por pessoas desconhecidas e nem sabem o motivo. Eu quero te falar, meu irmão, está no plano de Deus. E o entendimento vai faltar. O problema da falta de entendimento é justamente isso que os discípulos estavam vivendo. Às vezes a falta de entendimento ela provoca em nós descontrole emocional. Eu quero repetir. Às vezes a falta de entendimento provocará em nós descontrole emocional. E eu quero apoiar isso que eu estou falando, logicamente, com um versículo da palavra que nos dá total condição de pensar sobre isso. Fala assim, olha, deixa eu ler na versão Ferreira de Almeida.
achei a versão que eu quero, mas só um minutinho, irmãos. Ó, homem que tem conhecimento sabe ficar calado. Quem controla as emoções ou quem mantém a calma é quem possui entendimento, é quem é sábio. Então, o controle das emoções está totalmente associado, irmão, ao entendimento daquilo que está acontecendo. Jesus não estava fora de controle, irmão. Eu vou ser entregue, eu vou morrer, eu vou tomar chicotada, soco, vão cuspir na minha cara. Os mesmos que eu operei milagres, essas pessoas aqui, ó, vão se voltar contra mim. Jesus não... Você percebe que Jesus, ele sempre está numa vibe assim, irmão, sabendo por quê? Porque o mundo nos odeia. Agora, olha, ele fala assim, o significado estava escondido deles, de modo que não eram capazes de compreender. E se nós não temos compreensão, irmão, o entendimento não vem. Não tendo entendimento, nós não conseguimos enxergar. Ou seja, fica escondido. É como se nós estivéssemos andando em escuridão. Estamos indo na empolgação, irmão. Estamos indo na empolgação. E Deus quer que nós tenhamos uma fé genuína, capaz, irmão, de... Capaz, sabe, até mesmo, quem sabe, de ousar questionar Ele em todo o tempo. E entenda aqui, irmão, o questionamento que eu falo é um questionamento de uma conversa sadia, respeitosa com o Senhor, não um questionamento duvidando do seu poder. Nós vemos esses dois casos, por exemplo, nas duas gravidez, tanto de Jesus como Maria, como do profeta do profeta João Batista, por meio do seu pai Zacarias. Os dois, o mesmo anjo, Gabriel, se apresentou primeiro a Zacarias, sua mulher dará uma luz e o nome do filho se chamará João. E Zacarias pergunta, como se dará isso? Aí ele fala, eu sou o anjo Gabriel que se assenta à direita, porque duvidaste, ficarás mudo durante o tempo da gestação, 9 meses. E a pergunta de Maria foi diferente. Ela fala assim, como se dará isso numa tentativa? O que eu devo fazer para colaborar com o que está acontecendo em mim? Porque ela, antes um pouquinho, ela fala assim, faça-se em mim conforme a tua palavra. E essa é uma grande diferença quando nós andamos em alinhamento com aquilo que o Senhor tem. Eu gosto muito de um texto, gosto mesmo, e ele está em Salmos, eu quero ler com vocês, capítulo 14, Salmos 14, versículo 2, a palavra do Senhor Deus diz o seguinte, lá dos céus, lá do alto, olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda seus planos, alguém que deseje ter comunhão com Ele. Lembra que eu falei que o Senhor no começo ele dá uma promessa para nós, irmão? Essa promessa é o combustível para a esperança, para nós mantermos em oração com Ele. Irmão, e olha, eu não acredito, sinceramente eu não acredito que as pessoas não tenham como orar, sabe? Em determinado momento, no banheiro, irmão, tá saindo no carro, quem quiser, mãe, irmão, quem quer faz, quem quer ora. Olha, muitas vezes aqui, eu gosto de orar no meu quarto. Hoje, me respeito, eu vi uma irmã aí falando sobre a falta de privacidade, e às vezes isso acontece, mas fecha a porta, sabe? Ora, busca na madrugada, fala com a voz baixinha. Olha, a Ana estava lá estava dentro eu creio que era sinagoga, dentro da igreja da época lá, e o profeta Eli olhou Ana assim, até achou que ela estava bêbada. Por quê? Porque ela falava baixinho. Mas a intenção do coração dela era justamente falar sobre o que estava acontecendo com Penina, para que Deus, pedindo sobre a promessa, falando sobre a promessa, sobre Samuel, porque o ventre dela era estéril. Agora, sem oração não tem como atingir a glória, irmão. E sem entendimento, sem compreensão do plano, nós jamais teremos a capacidade de enxergar o caminho que vamos trilhar. E muitas vezes nós passaremos por esses caminhos obscurecidos pelo inferno com uma tentativa, irmão, venha que a gente desista, porque Deus sabe, o diabo sabe, irmão, o diabo sabe, minha irmã, a bomba que você é no inferno, sabe, a revolução que você vai fazer no meio da sua casa, no meio dos seus, a partir do momento que você se submete ao plano que Deus tem estabelecido para você, ou seja, ao propósito.
Ele sabe. Não se engane não. Olha, e eu quero terminar, porque o que nos impede, irmão? Ele fala, e tinham medo de perguntar. Alguns têm medo, outros têm algumas outras restrições, mas sempre há alguma restrição que nos impede ali, né, irmão? A gente vê que Satanás, são várias as armas dele. Mas tudo isso, irmão, tudo isso. Olha, eu falei isso na outra ministração, em Lucas 11:1, mostra um discípulo perguntando para o Senhor, Senhor, ensina-nos como nós devemos orar. O detalhe é que aquele discípulo olha Jesus orando. Irmão, eu não sei como foi, porque eu não andei com Jesus, mas eu fico imaginando as orações de Jesus e como ele devia orar, qual deveria ser o grau de intimidade. Agora nós não vemos os discípulos falando, ensina-nos a pregar, ensina-nos a expulsar demônios, ensina-nos a curar. Por quê? Porque tudo isso seria feito por meio do Espírito Santo. Seria feito por meio do Espírito Santo. E aqui nós precisamos entender quando Pedro fala em Atos 2 que Jesus era 100% homem nascido de mulher, ou seja, era 100% carne. O que o inferno tenta apagar constantemente é que ele era como um de vocês, mas operou no poder do Espírito Santo, submisso ao Pai. Como? Através da oração. Uma das promessas que está em Lucas 13 é: peça-lhe a dádiva do céu e lhe será dada. Ou seja, irmão, o Espírito Santo, que é poderoso para nos conduzir nesse caminho, é o Deus habitando dentro de nós. É o Deus habitando dentro de nós. E o medo nos impede de viver o propósito, irmão. Tinha um medo de perguntar. Tem muitas pessoas que têm medo de pedir: Senhor, enche-me do Espírito Santo. Os discípulos não estavam pedindo Jesus para ensinar a ensinar. Irmão, antes de uma escolha dos apóstolos, nós vemos ele passando uma hora, uma noite inteira orando. Direto ele se retirava para lugares isolados. Irmão, só se atinge a glória através da oração. Tinham medo de perguntar. Nós não podemos ter medo de falar com Deus a respeito de nada. Devemos ser sinceros, irmão, com relação aos nossos sentimentos. Irmão, quantas vezes na minha espera, vou falar rasgado para vocês aqui, ó, Senhor, tá tomando conta, o fogo abrasador. Eu sou solteiro, irmão. Quantas vezes eu falei pro Senhor: Senhor, eu tô com vontade de fazer sexo. Senhor, eu tô com vontade de dar um tapa na cara daquele... Eu falava pro Senhor, irmão, tô com vontade de dar um tapa na cara daquele irmão que me afrontou na rua. Senhor, tá difícil perdoar, me ajuda. Senhor, olha minha mãe, olha meu pai, como eles agiram comigo. Total desrespeito. Eu era aqui dentro do quarto, irmão, que eu fui vencendo as batalhas e o meu coração foi ganhando paz. Sabe, sustento para aquilo que nós estamos vivendo. E aqui eu creio que se faz total pertinência. Sabe, agora é difícil você falar, porque como é que você vai falar para Deus, né, irmão? Porque parece que a gente é santo, parece que a gente não tem vontade de fazer sexo, né? Não é verdade? Nenhum de vocês tem, né? Principalmente os que estão solteiros. Os que estão casados têm a bênção dentro de casa, né, irmão? E o sexo é um deleite que é para ser aproveitado dentro do casamento, mas não, irmão. Sabe, eu falo isso tranquilamente aqui, por quê? Porque eu tive a vida sexual antiga, mas resolvi entregar a minha vida para o Senhor. Para quê? Para ser santificado, irmão, para viver um propósito eterno diante de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E Satanás não quer que a gente viva isso, irmão. Quer não. E aí começa, sabe, as influências, as coisas ruins. Olha, mas em Provérbios 3, 5 e 6 fala: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade de entendimento. E como nós fazemos isso, irmão? Pedindo o Espírito Santo, enchendo-se do Espírito. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho certo. E quando isso acontece, irmão, porque Deus não nos deu o espírito de covardia e de medo, um espírito de temor, mas sim de amor, ao autocontrole, meu irmão, e poder. Para quê? Para que nós venhamos a vencer todos os obstáculos da vida. Irmão, sem o Espírito Santo na caminhada, não tem como não, tá? E isso é só por meio da oração. Devemos nos relacionar com o Espírito Santo. Devemos orar ao nosso Deus que mora dentro do nosso coração, falar com o nosso interior: aquieta-te, alma. Nós esperaremos em Deus, eu ainda te louvarei. Devemos ter essa clara e genuína compreensão, irmão, daquilo que está acontecendo, porque senão nós vamos sucumbir ao processo.
Sem a oração, irmão, vai sucumbir ao processo. É ele que nos liga na videira. E aí, quando nós conseguimos colocar para fora tudo aquilo, Isaías 41, versículo 13, se cumpre em nossa vida. E eu quero terminar com ele que fala: pois eu, o Senhor, o seu Deus, estou segurando fortemente a sua mão direita e prometo, não tenha medo, porque eu vou ajudar você. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Até uma próxima. Tchau, tchau.